Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira, o dia que com certeza se transformou numa grande realidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Se Deus preparou esse dia e se você está vivo, nós estamos vivos, é porque existe realmente, tem um jeito. E o Senhor vai manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Hoje, estamos dando continuidade à leitura da Palavra de Deus todos os dias, uma pequena porção, a gente vai discutindo, falando, e depois a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. Hoje está funcionando tudo. Ontem não estava funcionando, o Facebook deu um pau no Facebook, eu não estava conseguindo entrar, mas tudo bem, agora já está tudo bem. Na verdade eu não sei nem o que aconteceu, eu acho que é coisa de sistema mesmo, né? E a internet também não estava boa e o meu computador deu pau, mas está tudo em ordem, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Bom dia, minha tia Rosária, bom dia, minha tia Alzira, meus pais, meus tios, meus primos, seus filhos, netos, genros, noras, a glória, a presença, o poder de Deus se derrame sobre cada um de nós, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre a tua vida também, Raquel, Kátia, Magda, Josué, Joel, Sônia, a glória, a presença, o poder de Deus, Valtir, Sueli Felintro, Sônia Araújo, o Senhor te abençoe, também Eva, o Senhor esteja sobre a tua vida, Carlos, Raquel, Fábio, Débora, Cris, Danielzinho, o Senhor esteja sobre a tua vida, Luiz Henrique, Márcia, Fábio, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, também a vida do seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, também a Cida, seus filhos, Nora, em nome de Jesus, também a glória, a presença, o poder, o mover de Deus sobre o Aramis. Deus abençoe, Aramis, o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família também, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e sempre o Senhor tem algo para falar conosco, no dia, na semana, no mês, no ano, em toda a nossa história de vida. O Senhor é uma fonte inesgotável de vida, É aquilo que o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana lá no livro de João capítulo 4. Rios de águas vivas fluirão do teu interior. Água viva significa água em movimento. Água viva, se chamava água viva aquela água que descia dos montes, do complexo do Hebron, lá naquela região, e seguia rio abaixo e abastecia o Rio Jordão, E o Rio Jordão abastecia outros riachos, outros braços do rio e chegava no Mar Morto, Então você percebe que existe sim a presença e o mover de Deus, é um mover de vida abundante, de águas vivas, ou seja, águas potáveis, águas em movimento, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, do versículo 2 em diante, diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe por que eu estou dando risada? Que uma vez eu vi uma pessoa pregando, eu dei muita risada quando ele falou. Ele falou, bom, já pensou, Jesus está operando os milagres, Claro, é uma brincadeira, Sem intenção nenhuma, com toda inocência, mas é uma brincadeira. Então está lá a fila, aí Jesus fala assim: os leprosos fiquem nessa fila, os cegos fiquem nessa fila, os surdos mudos fiquem nessa fila, os paralíticos fiquem nessa fila, e os pobres fiquem nessa fila, E aí ele vai ministrando.
né? O cego começa a enxergar, o leproso é purificado, né? O paralítico começa a andar, o surdo e mudo começa a falar, a ouvir, né? Então, como a fila dos pobres é a última, então ele fica falando, o pobre vai vendo assim, né? Os pobres estão conversando entre eles na fila. Sabe aquelas filas que a gente fica conversando? Fila de açougue, fila de padaria, fila de banco. Então vai conversando, né? Então os pobres conversando entre eles. Olha, o leproso foi purificado. Puxa vida, o paralítico começou a andar. Puxa vida, o cego começou a enxergar. Puxa vida, os surdos e mudos começaram a ouvir e falar. Então, na cabeça do pobre, isso a pessoa pregando, né? Não tem nada a ver, mas a pessoa pregando. Então, na cabeça do pobre, se o cego está enxergando, se o surdo está ouvindo, se o paralítico está andando, se o leproso está purificado, obviamente, quando ele chegar na vida dos pobres, na fila dos pobres, os pobres deixarão de ser pobres, serão ricos. Então ele fala assim, olha, manda dizer a João Batista que os leprosos estão purificados, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os surdos e mudos estão ouvindo e falando. E aos pobres, aí os pobres, agora somos nós, é a nossa vez. Aí diz assim, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aí a pessoa falou, puxa vida, passou perto, a gente continua sendo pobre. Mas não é esse tipo de pobreza, né? Não é esse tipo de vamos dizer, de interpretação como nós temos nos nossos dias do que significa ser pobre, né? Mas enfim, a palavra do Senhor fala aqui que Jesus, ele manda dizer a João Batista exatamente as marcas, as constatações tradicionais de lei de Moisés, de palavra de Deus, de que era Jesus mesmo. E aí a gente discutiu ontem, e eu li todos os textos de João, de Lucas, de Marcos, de Mateus. A maioria dos textos que fala sobre João Batista, o seu ministério, de como ele enxergava o reino, como ele estava ministrando, o grande ministro do Senhor, né? Jesus, a constatação, o testemunho de Jesus. Já imaginou ter a sua vida testemunhada pelo próprio Senhor Jesus, né? Então o Senhor Jesus falando de João Batista que ele não conheceu e não existe homem nascido de mulher maior do que João Batista. Então João Batista era vamos chamar assim, era a referência daquilo que a humanidade poderia produzir em termos de santidade, de autoridade, de poder. E eu falei para você, né? Mas João não curava, João não praticava milagres, prodígios e maravilhas, não. João pregava sobre o arrependimento. 2. João falava da vinda do Messias. Então João Batista, por exemplo, em João, ele fala lá no capítulo 1 das características de Jesus Cristo, né? Ele fala no livro de Marcos quem era Jesus, e ele prova, e ele mostra, ele demonstra um conhecimento muito profundo da palavra, não apenas o conhecimento teórico, mas a revelação da palavra. A palavra manifesta o poder e a autoridade daquela palavra, e ele começa a ministrar sobre o arrependimento, e ele começa a falar para as pessoas, lembra que a gente conversou e a gente leu? Soldados romanos, olha, o que nós devemos fazer, né? O sentimento de arrependimento, o que nós precisamos fazer? Em outras palavras, João falava assim, saiam das milícias, deixa de pressionar, de oprimir o povo, né? Saia desse grupo de soldados cruéis da coroa romana, para os publicanos. O que nós precisamos fazer? E João Batista falava, deixem de ser corruptos, mudem, se transformem,
Ou seja, João não apenas ele tinha um conhecimento profundo, poderoso, como autoridade, de qual o caráter, qual a personalidade, quem era aquele que havia sido prometido e que estava por se manifestar. Então João tem toda uma visão espiritual de tudo. Não somente a visão espiritual, eu diria a visão celestial, conforme a gente vê na interpretação bíblica, né? Ele não tinha só uma visão celestial, mas ele tinha a visão terrena de como se manifestaria Jesus. E ao mesmo tempo ele pregava sobre o batismo do arrependimento, que é o batismo onde eu sou purificado simbolicamente, fisicamente, mas eu estou sendo purificado no meu coração, porque é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, que mais tarde Jesus Cristo vai dar corpo a esse evangelho, e que João Batista começa a estabelecer as raízes, os fundamentos desse evangelho, porque é o evangelho do arrependimento, e ele começa a dar corpo e a contextualizar esse evangelho. E aí os fariseus, que estavam ali, e João Batista os chama de raça de víboras. Então todo aquele contexto tão consciente, tão profundo, tão celestial, mas também tão terreno. E de repente João Batista pergunta: é você mesmo, Jesus? Era você o prometido? Daí eu falar para você que alguns pregam, alguns, eu não diria nem tão alguns assim, já ouvi algumas vezes. Eles ministram o seguinte, que essa dúvida de João Batista, na verdade, não é a dúvida de João Batista, mas os discípulos de João Batista, face a consciência de quem era Jesus, a consciência até ministrada, pregada de João Batista, de quem era Jesus, para depois ele ficar em dúvida. Aí alguém diria, então a palavra aqui, ela não está tão bem traduzida, ou não tão bem interpretada, ou existe um enigma aqui, porque está falando assim, olha, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ora, se João é o maior homem aos olhos de Jesus Cristo, nascido de mulher, se João tinha uma consciência poderosíssima quem era Jesus, se o Espírito Santo se apoderou de João ainda no ventre de Isabel, quando Maria foi visitar Isabel, quando ela estava com mais de 6 meses de gravidez. Ora, o que está acontecendo? E aí agora eu vou te responder, porque nós sabemos muito bem o que significa isso. Sabe o que é? A nossa humanidade. E eu agora já saí de todo o ciclo da Covid-19, O ciclo que eu digo da infecção, do tratamento que eu chamo de tratamento de protocolo paralelo, que é o tratamento precoce, que a maioria dos médicos não concordam, pelo menos o que a gente ouve, pelo menos o que a gente vê, pelo menos o que eu constatei, porque quando eu fui no médico, o médico falou assim, olha, se acontecer alguma coisa e piorar, volta aqui. E eu perguntei para ele, mas o senhor não vai... Não, é só se piorar, Eu ouvi dele, faz 20 dias isso, Mas eu... levado aquilo que eu te expliquei sobre fé. Cada um de nós tem uma porção de fé. Isso é muito pessoal, até que eu te dei o exemplo do centurião, do leproso, da mulher do fluxo de sangue, de Jairo em relação à sua filha que estava morta. Eu falei exatamente, detalhadamente sobre isso, nós conversamos alguns dias atrás. E, claro, eu falei que a minha fé, aquilo que eu creio, é que Deus sim pode curar
E o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o Deus de cura até os dias de hoje. Eu creio de maneira convicta e 100%. Tanto é que as minhas filhas são testemunhas disso, né? Do que eu creio e como eu vivo. Mas dentro da minha fé, eu falei para você, ouvindo o Dr. Wong, que, né, a gente até orou pela família dele, falecido há 2 semanas atrás, mas o Dr. Wong, um especialista, infectologista e uma série de coisas, ouvindo a Lucy Kerr, que defende a ivermectina, ouvindo a doutora Raíssa, lá de Porto Seguro, da Bahia, falando sobre a hidroxicloroquina, e ouvindo Dr. Zeballos, desculpe se eu estiver errando o nome, mas acho que é isso, Dr. Zeballos, e ouvindo todos eles falando, eu montei, para mim e para minha filha, né? Eu montei esse tratamento precoce. Mas não foram dias fáceis. Face a tudo que a gente ouve, aquilo que está acontecendo, né? Os testemunhos, os milhares de óbitos em relação a isso, né? Então não é um momento fácil. Então nós, que conhecemos a palavra de Deus, que temos a certeza da salvação, da nossa morada eterna, mas nós, e eu estou falando de mim, nós titubeamos, oscilamos, somos volúveis, né? Como eu sempre falo para você, nós somos seres esquizofrênicos, né? Ora, tá tudo maravilhoso, ora, no mesmo dia, você fala assim, a vida acabou, não tem mais jeito, né? Nós somos assim, nós somos pessoas oscilantes. Então, mediante a isso que eu estou falando do meu testemunho em relação à nossa vida, ao dia a dia, ao cotidiano, às contingências, né? As demandas da vida. E eu estou falando de um momento que eu passei muito difícil. Então, face àquilo que nós vivemos, falando desse lado, não do outro lado, desse lado, de quem vive. Então a gente sabe que João Batista estava preso. Foi mandado ser aprisionado por um homem que o admirava, chamado Herodes, né? Da família herodiana, ele era um dos filhos, né? Que, por uma questão de estar em adultério com a esposa do seu irmão, ele simplesmente confiscou a esposa do irmão dele. Essa esposa do irmão dele é sua sobrinha também. Então passa por um incesto e por um adultério. Quando essa mulher fica do lado de Herodes e essa mulher pede para sua filha dançar para ele, essa sobrinha chamada, essa filha, né? O nome da mulher é Herodias, né? Então Herodias pede para a sua filha dançar para Herodes, cresce o olho de Herodes, menina novinha, virgem, aí ele perde as estribeiras. Toda a admiração que ele tinha por João Batista. Só que Herodias estava com raiva de João Batista, porque João Batista falava as verdades, né? Olha, você está cometendo adultério, você está isso, está aquilo, e apontou o dedo mesmo, conforme um profeta de Deus faz, né? Não penteou a alma de Herodes em nenhum momento. E Herodias, quando vê o olho de Herodes crescer em cima da sua filha, olha o nível de promiscuidade que estava acontecendo. Fora tudo isso que eu já falei para você. Corrupção, milícias dos soldados romanos,
os políticos todos corruptos, sacerdotes. João Batista teve que ir para o deserto com os dissidentes do grupo dos saduceus, né? Fez voto, né? Por viver uma vida monástica nas cavernas lá do Mar Morto. Uma situação, o povo morrendo à míngua. Você percebe quando Jesus chega, é uma quantidade sem número de cegos, de paralíticos, ou seja, o povo estava na miséria da miséria. E João Batista, em todo esse contexto, Herodias pede para João Batista, para Herodes o seguinte: você quer a minha filha? Eu dou para você a hora que você quiser, desde que você me dê a cabeça de João Batista. A promiscuidade estava tão grande diante do povo de Israel. As autoridades estavam em níveis extremos de corrupção humana, mental, emocional, espiritual, sexual, em todos os níveis. E aí vem Jesus, que João Batista apresenta como sendo o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente, ele é preso por uma situação deprimente daquele rei. E Jesus não é pacifista, né, como alguns apregoam que Jesus é, não. Um pacificador. Jesus, um pacificador. Um homem de oração. Um homem que falava que o reino dele não era daquele mundo. Pura e simplesmente, desculpe o termo, mas aos olhos de quem está vivendo, ele não fez nada. Por quê? Porque tanto João Batista como toda a classe sacerdotal, que agora estava, né, chamado do grupo dos essênios, que eram dissidentes dos saduceus, da classe de sacerdotes completamente corrupta daquele tempo, que foram para o deserto viver de maneira monástica, se abstendo da sociedade, da comida, da convivência de família e de tudo. De repente vem o Messias, pronto, está resolvido o problema. Ele vem para colocar ordem na casa. E aos olhos humanos daquele povo, desculpe falar assim, mas aos olhos humanos, dentro da limitação de todos ali, Jesus não era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que eles estavam esperando. Pelo contrário, aos olhos deles, Jesus não estava exatamente fazendo nada, porque ele não se posicionou contra a coroa romana, ele não se posicionou em relação aos grupos religiosos, saduceus, fariseus. Claro, ele chamava de hipócrita, ele repreendia, mas ele só respondia. Sempre que pressionado, vamos dizer assim, Jesus respondia, mas ele só respondia. Ele só reagia a perguntas, a indagações, mas fora isso, mais nada. Cadê o rei, as hostes celestiais, os exércitos do Deus vivo? Cadê todo o movimento celestial para acabar com tudo isso e começar tudo de novo? Porque era assim que eles pensavam, porque é assim que está pregado. Aí você vai falar, então está fora? Não, é porque o tempo de Deus, o kairós de Deus, não estava sendo ajustado com o cronos do homem, com o tempo do homem. E João Batista, como todos os outros, estavam meio sem saber o que estava acontecendo. Então João Batista ficou em dúvida? Sim, ficou em dúvida, mesmo com todo o parâmetro, todo o conhecimento da palavra, sim. Por quê? Porque João Batista aqui é um homem, é um ser humano. Como eu falei de mim, como eu poderia falar de você, de todos nós, né?
Ah, você não tem certeza? Tenho. Você não tem fé? Tenho. A vida abundante do Senhor? Claro. Mas, vez por outra, eu sou como aquele homem a respeito do seu filho. Senhor, eu creio, acrescenta a minha fé. Então, é exatamente isso que João Batista mostra como um ser humano, naturalmente vivendo numa região inóspita, desértica em todos os sentidos, depressiva em todos os sentidos, promíscua, corrupta, hostil à palavra, ao movimento, ao mover de Deus, completamente distante da palavra de Deus, ainda que conhecesse, né? Não é porque eu conheço a palavra, eu vou falar assim porque você leu comigo em 1 Coríntios 15, então a gente pode falar, você vai me entender. Então, não é porque eu leio a palavra que eu sou um ser celestial. Não é porque eu canto uma música que eu sou um ser celestial. Porque eu ainda, na minha condição terrena, eu posso me utilizar de instrumentos celestiais, de instrumentos espirituais, mas eu não ser espiritual. Ao contrário aqui do que estava acontecendo, né, com Jesus Cristo. Jesus Cristo estava celestialmente falando no tempo e no ambiente, no espaço que o Senhor havia determinado, na plenitude, como diz Gálatas. E João Batista, o grande homem de Deus, né? Um homem que, nascido de mulher, não houve um homem tão grande como aquele homem. Mas ele estava ali expressando a todos nós que conhecemos a palavra, que temos a certeza e a convicção da nossa salvação, identificamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, mas ao mesmo tempo, desculpe o som aqui, né? É o som ambiente. Mas ao mesmo tempo, a plenitude, a glória, a graça, o mover, o ambiente espiritual, ele está completamente disponível para que a gente possa viver aquilo que é bom, que é perfeito e o que é agradável. João Batista, ele fala muito para nós a respeito do Senhor Deus, de quem ele é, de quem ele deseja ser. Dias depois, João Batista morre, decapitado, por um capricho de uma mulher que sequestrou toda a condição espiritual e sentimento de um homem por causa de um desejo sexual. Simples assim. E João Batista foi decapitado. Porque o próprio Jesus falou que João Batista manifestou o ministério de Elias, o grande profeta Elias da antiguidade. Que homem era esse? Um homem proscrito, mas que poderia ser sumo sacerdote. O homem que aprendeu no ofício do seu pai Zacarias como um sacerdote cheio do Espírito Santo, o que significava temer a Deus. Mas ainda assim, aquilo que eu sempre falo para você, né? E eu estou dando meu testemunho pessoal, ainda que nem sempre o Senhor nos tire de uma realidade, não significa que Ele não esteja conosco na realidade. Então, quando nós lemos uma passagem tão poderosa e tão maravilhosa, e que fala tanto para nós, e nós vivemos num Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Alguns chegam assim a pensar, vamos pegar em armas, vamos fazer uma convocação, vamos... Calma, muita calma nessa hora.
Porque o Senhor Jesus nos mostrou como fazer. Sabe como? Orando, se separando, se consagrando, se santificando nele, buscando ser a imagem e semelhança dele, orando sem cessar, porque o pastor Spurgeon já dizia o seguinte, né? Quanto mais eu orar, menos ansioso eu estarei em relação a todas as outras coisas. Então ele tinha um remédio contra a ansiedade. E olha que o Spurgeon entendia disso, né? Porque ele tinha aquela chamada depressão profunda, né? Tinha momentos do ano que o grande pregador, pastor, teólogo Spurgeon, ele saía do ambiente que ele estava como pastor, como pregador, como conferencista, como palestrante, ele saía. Porque a depressão era tão forte que não tinha como ele ficar na presença das pessoas. Mas ele dizia assim, que a ansiedade, ou seja, a preocupação exacerbada com o futuro, com os acontecimentos, só poderia ser totalmente aplacada pela oração. Porque, agora quem está dizendo sou eu, a oração é o único ambiente que eu tenho acesso nesse momento, é o único ambiente que não tem pecado. Sabia? Por quê? Porque na oração eu posso falar tudo para o Senhor Jesus. As minhas agruras, as minhas dúvidas, os meus sentimentos, as minhas aflições, a minha tristeza, a minha insegurança, a minha falta de fé, a minha carnalidade, os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Está tudo ali na oração, diante do Senhor. E aí, eu consigo, como João Batista, conviver com os meus próprios limites, mas sempre manifestando a glória, a presença, o poder e o mover vivo do Senhor Jesus Cristo. Esse homem tem muito a ensinar para nós. Glória a Deus pelas passagens, pela palavra de Deus, pelos evangelhos, que falam tão particularmente e tão naturalmente de um homem como João Batista. Porque não houve homem maior, nascido de mulher, como João Batista. Glória a Deus! É a presença, o poder, o mover de Deus se manifestando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós vamos orar e também pelo nosso Brasil, porque, olha, Senhor Jesus, como que o Senhor conseguiu conviver com todas essas circunstâncias? Corrupção em todos os níveis, né? Transgressão em todos os níveis, uma geração líquida, né? Eu ouço, às vezes, desculpe os mais jovens, eu ouço jovens de 30, 35 anos, né? Uma boa parte deles, tão sensíveis, tão frágeis, não conseguiram ser homem de verdade, não conseguiram ser mulher de verdade, não conseguiram, não tem estofo, mas tem 30 anos, 35 anos, fala como um adolescente. Uma geração tão poderosa na tecnologia, né? Pega um computador, um celular, uma rede social, meu Deus do céu, eles fazem eles fazem maravilhas, e tão frágeis, tão sensíveis, tão machucados, né? Achando que o mundo deve para eles, o mundo está em dívida com eles. Aliás, os seus pais também, né? Uma boa parte dos seus pais também acham que o mundo deve, o mundo está em dívida, eles são maiores do que o próprio mundo. É um absurdo. Então, o Senhor Jesus estava em meio a todas essas coisas, mas em todas ele manifestou a glória, o mover, o poder e a vontade do Pai, porque ele buscou a santidade e a obediência e sofreu, como diz Hebreus, sofreu, porque aprendeu a obedecer. Glória a Deus.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os nossos queridos, nossos familiares, todos que estão aqui conosco, seus familiares, os lares aqui representados, suas famílias, ó Deus, o marido, a esposa, o avô, a avó, os tios, os pais, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, que a Tua graça, o Teu mover, a Tua cura, a Tua saúde, a consciência, o discernimento celestial de todas as coisas se manifestem sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso corpo, curando, visitando artérias, tendões, nervos, veias, coração, órgãos, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Ó Senhor, diante dessa pandemia, dá-nos a capacidade de uma resistência. Ó Deus, que nós tenhamos uma capacidade imunológica, um mover, ó Deus, de saúde mental, emocional, psicológica. Derrama-te, Espírito Santo, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, com o teu discernimento, com a segurança, ó Deus, que nós precisamos nesses dias tão conturbados, tão difíceis. Derrama-te, ó Senhor, cura, visita, toca, restaura, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. São milhares e milhares de famílias enlutadas, pessoas, ó Deus, que perderam seus queridos. Senhor, consola, conforta, mas Senhor, nós te clamamos pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Derrama-te sobre o nosso país, vem com a tua justiça, com o teu juízo, que se de um lado o Senhor possa derramar da cura, da saúde, da resistência imunológica, orgânica, do outro o Senhor venha com o teu juízo, para realmente, ó Deus, de alguma maneira expor esses agentes públicos, que são venais, são corruptos, são, ó Deus, hostis a própria Constituição, a própria capacidade que poderiam ter para aliviar a dor de muitos. Por isso, ó Senhor, derrama-te sobre o nosso país, derrama-te, ó Deus, sobre o Brasil, sobre o nosso povo, curando, visitando, restaurando, mas também perdoando, se manifestando, ó Deus, com a tua palavra, com o teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Sara a nossa terra, restaura o nosso país, restaura o nosso povo. Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos e sobre essa sexta-feira. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Ninguém pode separar do amor de Deus, ninguém, nada, nem passado, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o autor e consumador da tua fé. Amém? Deus te abençoe, uma sexta-feira maravilhosa, fique na paz do Senhor. Amanhã, sábado, 10 horas, estou de volta. Valeu, um beijo, fique na paz. Me perdoem, tá? Por ontem, eu ter atrasado o meu sistema aqui, internet, nada estava funcionando. Mas me perdoe, sempre quando eu não estiver numa plataforma, eu estarei na outra, né? No Instagram, ou no Facebook. Eu só estou te falando assim para que você saiba, né? E no Facebook tem tanto comunidade em Cristo, mas também tem no meu nome mesmo, Rubens Luiz de Sá. Tá bom? Um beijo para você, fique na paz. Sexta-feira maravilhosa, amanhã, 10 horas da manhã. Deus te abençoe, um beijo.